Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Aproveitando que já tinha aqui este ambiente natalício montado, aproveitei o mesmo ambiente para vos apresentar aquilo que foram os 10 jogos que eu mais gostei de jogar e de experimentar em 2010, editados em Portugal. Não são propriamente os jogos que foram os meus preferidos do ano, embora possa haver aqui um ou outro caso que coincida. Isto porquê? Porque em Portugal não se editam, ou as editoras portuguesas tendem a não editar aquilo que são os meus jogos preferidos, que tendem a ser jogos um pouco mais pesados e um pouco de planeamento e gestão. Infelizmente parece que o nosso mercado nacional ainda não está nesse ponto, é pena, mas gradualmente, ano após ano, estamos a ver cada vez mais jogos a surgir deste tipo, o que significa que provavelmente o mercado nacional está a evoluir neste sentido. Ou seja, está a tender para este sentido, não quer dizer que seja uma evolução, mas a partir do momento em que temos mais pessoas a jogar este tipo de coisas, é sinal que pelo menos o hobby dos jogos de tabuleiro está a crescer, porque lá está, se uma pequena parte joga mais estes jogos, é porque no total se jogam mais. Então, vou organizar aqui no top 10. O número 10 do que eu gostei de jogar, que foi editado em português, foi o Coatl. Um jogo tipo puzzle, um jogo simples, que já está aqui no canal também, de combinação de peças, que tem apenas 3 ações, muito básico, fez-me lembrar muito o Splendor, mas que nos permite configurar a própria pontuação. Eu achei esse jogo interessante, eu diria que é um bom jogo de introdução, até para jogar com as crianças, embora não jogam com muitas pessoas, que se não têm muito tempo de espera, eles podem se aborrecer. Mas eu diria que é um bom jogo, fiquei surpreendido, estava à espera, bem, mais um joguinho destes, não é? Destes em tantos, mas de facto este tem ali qualquer coisa que lembra aqueles pequenos puzzles dos quais, mesmo que nós não gostemos muito deste tipo de jogos, conseguimos tirar algum prazer, pelo menos a jogar de vez em quando. Portanto, eu gostei deste lançamento em Portugal. Outro jogo que eu achei interessante foi o Paris, La Cité de la Lumière. É um jogo para dois, eu normalmente não jogo jogos para dois, mas este, como é rápido e para quando se quer uma experiência tática, eu diria que é uma boa experiência. O jogo tem uma excelente presença de mesa, não é um jogo que eu ando sempre a jogar, mas acho que é um jogo interessante e que vem responder às necessidades de alguns jogadores, tendo em Portugal uma versão que o jogo não é muito caro, é relativamente barato, é pequeno, pode ser transportável e é uma boa solução para quem gosta destes jogos dois mais táticos, que tem realmente também uma boa presença de mesa. Portanto eu diria que é um bom jogo para quem procura esse tipo de experiência. Um jogo que eu também achei muito interessante, pequenino, simples, mas é na sua simplicidade que ele ganha beleza, e foi o Salada de Pontos. Eu joguei bastante no verão Salada de Pontos, até com a família, com a minha filha mais velha, e realmente foi muito fácil fazê-la entrar nesse jogo. Toda a gente percebe de imediato, basta jogar uma vez ou fazendo uma breve explicação com as etapas todas do jogo, toda a gente fica a perceber. É um jogo que tem muita variabilidade, é muito bom para quem gosta destes jogos de puzzle, tem tensão suficiente por causa do abastecimento das cartas e múltiplas formas de pontuar. Lá está, é uma salada de pontos, é uma brincadeira até com os temas dos outros jogos dos Eurogames que se dizem que são saladas de pontos. Porquê? Porque temos milhentas formas de fazer pontos e tudo o que nós fazemos dá pontos. Portanto, foi engraçado transformarem isto realmente num pequeno jogo que vai tentar buscar essa essência, dando-lhe uma razão de ser temática. Portanto, eu gostei bastante desse jogo. O número 7 é o Três Tigres. Há quem diga que é o jogo do Desconfia e no fundo é praticamente isso, mas claro com mais elementos de design de jogo, mais pontuação para ser uma coisa mais desenvolvida, mas um jogo também bastante simples e que pode não, dá de facto experiências interessantes para jogar em família, de um modo rápido e imediato, por parte de uma coisa que já está estabelecida e já é do conhecimento basicamente comum destes jogos simples de cartas, o tal jogo do Desconfia, que é aqui transferido para um sistema de cartas com mais opções e mais possibilidades, numa edição que é bastante bonita também do ponto de vista da produção. Eu diria que é um excelente jogo para ter no bolso, um bom jogo para levar para férias, para encontros, para jogar rapidamente, portanto uma boa adição também nesta gama dos pequenos jogos. A seguir já entra um jogo um pouco mais pesado, aliás, um pouco mais pesado, não, bastante mais pesado em relação ao outro, é também da mesma editora, também da Mebo. Eu destaco o Planet Ship, porque é uma reimplementação de um jogo que teve bastante sucesso, o Estoril, e que agora é retransformado para outra temática, para tentar ir a outro público. Foi assim que me pareceu que foi o objetivo, claro, com as suas alterações. Tem também aqui a introdução de alguns elementos narrativos, que me pareceu também uma coisa interessante e que pode cativar alguns públicos, sendo que temos aqui um jogo com boa presença visual e que pode agradar a alguém que já queira fazer um estágio intermédio para os jogos mais pesados. Tem aqui um bom ponto de partida para esse tipo de jogos, sendo que é um jogo tático, de controle de área,
que, claro que tenho gostado desse tipo de coisas, não é? Normalmente, mas também não é um jogo assim tão longo para ser demasiado pesadão para jogar. Portanto, eu diria que é um bom jogo para introdução, em que mistura aqui a temática da ficção científica, das naves, do espaço, que pode cativar também muitas pessoas, num sistema que já provou que funciona, que é o sistema do jogo Estoril. Um jogo que eu gostei também bastante de jogar, e fiquei surpreendido porque estava à espera de uma coisa bastante mais simples, mas tem bastante que se lhe diga, é o Rocio. É um jogo simples, é um jogo de planeamento de ações, de combinação de pontos, de combinação de multiplicadores para fazer pontos, mas tem algo que se lhe diga, joga-se bastante rápido, é muito flexível, pode ser jogado até de 1 a 4, e eu diria que também gera sempre novas experiências. É um pouco, fiquei também com a sensação que estava a jogar alguns daqueles jogos de pequenos jogos de puzzle com múltiplas formas de pontuar, onde nós vemos exemplos como o Splendor, o Sagrada, o Riff, esse tipo de jogos. Pareceu-me uma boa transposição dessa gama de jogos para uma realidade portuguesa, aproveitando para partilhar alguma da nossa cultura e das nossas existências e património até. Portanto, excelente aposta aqui da Pitágoras. Fiquei bastante contente depois quando vi que o jogo tinha jogo lá dentro. O número 4 é o It's a Wonderful World. Foi um jogo que eu comprei o ano passado, em França, ainda sem saber que iria ser editado em Portugal, e fiquei muito contente quando o vi editado, porque é um jogo tão simples, muito simples, cartas com múltiplos usos, um jogo de drafting, em que estamos a tentar construir o nosso motor e o nosso sistema. E com decisões por vezes difíceis, porque não sabemos o que é que devemos de fazer com uma carta, se usamos para uma coisa, se usamos para outra, temos de passar, fazer o draft. Um jogo rápido e daqueles que, quando eu joguei da primeira vez, fiquei logo com vontade de jogar mais. E um jogo que também joga bastante bem a solo, e agora com a expansão até pode ser jogado a 7, salvo erro, ainda não experimentei, mas sei que pode ser jogado e tem novas cartas e ainda vem enriquecer mais este simples jogo, mas que eu acho que tem decisões e experiências interessantes. Portanto, um jogo que eu recomendo também dentro desta gama dos jogos simples e mais rápidos. Um jogo que me fez lembrar também o Seven Wonders, eu diria que é um Seven Wonders simplificado. O meu número 3 é o Tabernas do Vale Profundo. Também foi um jogo que eu comprei o ano passado, ainda sem saber que ia ser editado pela Devir. E eu diria também é um jogo curioso, original no modo como faz o deck builder e como temos o tabuleiro totalmente configurado, que ajuda a aproximar do tema da gestão de uma taberna. Eu acho que isso está muito interessante. O jogo, se calhar ganhava se tivesse mais cartas, eu gostava que ele tivesse ainda mais cartas, mesmo jogando com os módulos todos, eu acho que ele podia ter mais uma camada ou duas de decisão de profundidade. No entanto, acaba por ser um jogo bastante interessante, é rápido de jogar, podem jogar em menos de 1 hora, não é complicado. Numa primeira vez a jogar é fácil de ensinar e depois tem também múltiplas formas que podem ir configurando o próprio jogo. Mas eu gostava de que tivesse mais, provavelmente com uma expansão ele iria elevar-se ainda mais naquilo que foi a minha experiência e do que eu gostei de jogar o jogo, mas referindo que é um bom jogo. O número 2 foi provavelmente a minha maior surpresa do ano, e o número 2 é o Café. E eu tinha experimentado o protótipo na altura e fiquei a pensar, bem, ok, é um jogo porreiro, vamos ver, entre dentro destes jogos da gama dos jogos pequenos, jogos rápidos, entra dentro dos fillers, não é? Está em vários tops de fillers, até de youtubers conhecidos internacionais. Mas foi quando eu joguei com a minha filha que percebi que realmente aquilo era muito mais do que eu estava a pensar. Porque nunca tinha pensado naquilo como um jogo de introdução e poder jogar até com crianças para introduzir estes jogos de planeamento e gestão. Porque no fundo é um jogo de planeamento e gestão, simplificado muito, mas em que temos ações, temos ação-seleção, temos condicionamentos, temos efeitos de proximidade, temos efeitos de cadeia, temos ganhos de escala, temos pontuadores variáveis, e isso, de facto, é a simplificação daquilo que está em muitos dos Eurogames que eu tendo a gostar. Portanto, como é que não havia de gostar do Café? Fantástico jogo, fantástica produção, e pelo que ouvi dizer está esgotado, portanto espero que editem mais, porque é realmente um excelente jogo. E eu até mostrei a algumas pessoas que não estão muito dentro disto dos jogos e praticamente todas ficaram de imediato interessadas em jogar, até pelo aspecto do jogo. Portanto, acho que até isso foi bastante conseguido. Por fim, o jogo que eu gostei mais de jogar este ano, dos que foram editados em Portugal, foi o Marco Polo 2. Já é um jogo que se aproxima mais do tipo de jogos que eu tento a gostar. Eu gostei bastante do modo como nos deram mais possibilidades em relação ao Marco Polo 1, mais possibilidades para percorrermos livremente o território, fazer mais combinações, mais formas de fazer pontos. Joga bem a 2 jogadores, até a 3, 4, acho que já não há necessidade, mas 2, 3 joga bastante bem. Tem variabilidade, tem decisões interessantes,
tem múltiplas combinações e quase um motor de produção que podemos criar. E portanto eu diria que é um excelente jogo. Eu gostei de jogar, joguei-o várias vezes, cheguei a jogar também com a esposa, ambos gostámos do jogo e foi claramente para mim aquele que foi o melhor jogo editado em Portugal este ano. Espero que no futuro possamos ver mais jogos como estes, jogos ainda cada vez mais complexos e com mais conteúdo, não é? Para nós desbravarmos e explorarmos, é isso que me fascina, e espero que para o ano possamos ter ainda mais jogos destes, até quando a situação estabilizar, portanto, que também não deve estar a ser fácil para as editoras apostarem em jogos desta complexidade e deste peso, porque de facto exigem mais investimento e têm que garantir as vendas, mas eu espero que para o ano, com a recuperação que todos desejamos e com um retorno a uma normalidade possível, tudo isto possa encaixar naquilo que era a tendência antes da pandemia, e é isso que eu desejo. Espero que tenham gostado deste top. Foram as minhas opiniões, obviamente que isto não é de modo algum a verdade absoluta, foi apenas as minhas experiências, até porque eu também não consegui experimentar tudo. Foram aqueles que eu consegui experimentar que eu joguei, só falei de jogos que eu joguei, portanto aqueles que eu não joguei ficaram automaticamente de fora, e também fico aqui à espera dos vossos comentários e de saber aqueles que vocês gostaram dos jogos que foram editados em Portugal este ano. Então vá, obrigado, abraço.